Boa noite, meus irmãos. Quero cumprimentá-los na graça e na paz do Senhor Jesus. Aproveitando que você está de pé, e numa atitude de reverência à palavra de Deus, eu convido você a abrir a sua Bíblia, lá no livro de Números, capítulo 13, para que nós possamos fazer a leitura do texto que embasará a nossa palavra, a nossa reflexão desta noite. É uma passagem um tanto quanto conhecida, mas eu creio que a palavra de Deus, ela nunca é a mesma, o Senhor sempre nos surpreende com a sua palavra. Esse contexto é aquele contexto que Moisés estabelece 12 homens para que fossem espiar a terra prometida. E nós temos algumas considerações a fazer sobre este texto. Vamos começar lendo do versículo 1 até o versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: Disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Então enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Pulemos agora, meus irmãos, lá para o versículo 25, do mesmo capítulo. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E de todo o povo que vimos nela, são homens de grande estatura. E o versículo 33 diz assim: Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Continuando mais um pouquinho, meus irmãos, que eu preciso encerrar a história. O capítulo 14. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: Levantemos um capitão e voltemos para o Egito. E então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto,
perante a congregação dos filhos de Israel, e Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará, terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que esse. Amém. Pode tomar o seu assento. Que o Senhor seja engrandecido pela sua palavra. Queridos, eu intitulei este sermão, esta palavra, com o seguinte tema: sejamos príncipes, não gafanhotos. Eu fiz questão até de destacar um pouco a entonação da voz em algumas palavras que eu vou destacar aqui nos próximos instantes, porque a história que o povo hebreu passou, este relato que é trazido aqui no livro de Números, e que também é mencionado no livro de Deuteronômio em algumas situações, é um texto que deve servir de exemplo e de referência para nós, povo de Deus, nos dias atuais. O interessante, meus irmãos, que se nós formos olhar lá em Deuteronômio capítulo 8, a gente vai ver que Deus já havia estabelecido a promessa para o povo dele de que daria a terra prometida. E lá em Deuteronômio, nós encontramos inclusive riqueza de detalhes de como era aquela terra. E nós percebemos então no texto que nós lemos, que Deus permite, ainda assim, que Moisés escolhesse 12 homens, cada um representando uma tribo de Israel, para que fosse até a terra prometida e fazer uma inspeção. Espiarem a terra para se programarem, para se prepararem para o momento decisivo para conquistá-lo. Queridos, e o texto ele é riquíssimo em detalhes, porque Deus permite, ainda que ele já tivesse dito para o povo dele, que aquela terra seria próspera, que aquela terra emanaria de leite e mel, que ali haveria extrema abundância, que ali haveria extrema fartura, mas Deus ainda permite com que o povo espremisse uma certa incredulidade. E o que nós vamos falar aqui hoje, o foco da nossa palavra, é denunciarmos nos dias atuais o pecado da incredulidade e quais os efeitos nefastos que a incredulidade promove para o cristão nos dias de hoje. E nós vamos ver aqui, neste texto que nós acabamos de ler, que o Senhor não se agradou e Ele continua não se agradando do pecado da incredulidade. Os estudiosos dizem que estes homens foram escolhidos por Moisés, e a palavra de Deus assim confirma, que eram príncipes, homens novos, porque não poderia ser um ancião, porque a jornada foi grande. Os estudos aí relatam que eles percorreram, nesses 40 dias de
espiagem ou espionagem cerca de 800 quilômetros. Então quer dizer, não poderia ser qualquer ancião que daria conta de uma jornada dessa, mas eram homens que foram escolhidos por Moisés, sábios e que detinham respeito e credibilidade dentro da sua respectiva tribo. E olhando, meus queridos, para os dias atuais, a gente vê alguns comportamentos do povo de Deus naquela época, nessa empreitada aqui, e que comportamentos que persistem nos dias de hoje. E nós precisamos acreditar naquilo que está escrito lá em 1 Pedro 2,9, que nós somos o quê? Uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Jesus. E como tal, nós precisamos nos posicionar, seja qual for a circunstância, como sendo um povo de propriedade exclusiva de Jesus. Nos dias de hoje, entendermos qual é a nossa identidade, segundo a qual a palavra de Deus revela, faz toda a diferença para nós enfrentarmos qualquer dificuldade que o mundo coloque para nós. Nós precisamos ter clareza no nosso entendimento qual é a nossa identidade. E esta história que nós estamos vendo aqui demonstra claramente que o povo de Deus, em um determinado momento, mesmo tendo tido inúmeras experiências da parte do Senhor, fraquejaram e chegaram ao ponto de zombar do nome de Deus. Não sei se vocês perceberam, mas murmuraram, lamentaram, ao ponto de desejar voltar para o Egito, ao ponto de desejar trocar Moisés, de trocar Deus por um capitão para que levassem eles de volta para o Egito. E será que nos dias atuais, meus irmãos, será que este pecado da incredulidade paira? Será que crentes nos dias atuais têm se sucumbido, têm perdido a oportunidade de receber o melhor de Deus porque têm falhado neste momento da incredulidade? Eu quero então destacar para vocês que o povo de Deus, nós somos um povo vencedor. A palavra de Deus diz que em Cristo Jesus nós não somos vencedores. A palavra de Deus diz que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, meus irmãos. Nós somos um povo guerreiro, nós somos um povo que temos autoridade para triunfar sobre as tempestades. Nós somos um povo mais que vencedor. E como tal, muitas pessoas hoje, cristãs, que conhecem, que tiveram a oportunidade de conhecer esse amor maravilhoso, essa graça maravilhosa vinda do Senhor para nós, não têm usufruído do melhor de Deus nessa terra por conta do pecado da incredulidade. Eles estavam estabelecidos numa cidade chamada Cádiz Barneia. E quando aqueles homens eles voltam, a gente vê no texto que eles prestam 2 relatórios. Eles eram 12. 10 prestam um determinado relatório e outros 2 prestam um segundo relatório. Esses 10 espias, eles prestam um relatório absolutamente pessimista. E o interessante é que quando eles chegam para prestar o relatório, eles simplesmente confirmam, pastor Silas, algo que Deus já havia falado. Lá no versículo 23 é dito: realmente fomos lá, a terra é muito boa e ela emana leite e mel. Eles não trouxeram, meus irmãos, nenhuma novidade, simplesmente confirmaram. Todavia, eles chegam e falam assim: olha, embora a terra ser muito boa, embora lá trazer, eles levaram exemplares de cachos de uva maravilhosos, que por coincidência aconteceu nessa mesma época do ano, final de julho, início de agosto, que é a época da vinha, da colheita, das vides lá. Neste período agora está sendo feito a colheita da uva na região de Israel, no Oriente Médio, e eles trazem aqueles exemplares, mostram que a terra é próspera, mas ainda assim,
são tomados por um pessimismo, são tomados, meus irmãos, por uma incredulidade tão grande, que chegaram ao ponto de dizer o seguinte: nós não podemos entrar naquela terra, nós não temos condições de herdar aquela terra. Eles são um povo gigante e nós somos minúsculos, ao ponto de sermos gafanhotos. Por isso que eu intitulei essa palavra: sejamos príncipes e não gafanhotos. Porque príncipes deixaram a sua posição de príncipes, deixaram de acreditar no poder de Deus e se admitiram, aceitaram ser considerados e serem sinônimos de um mero inseto, ao ponto de permitir que um gigante pegasse a sua bota e pisasse sobre a cabeça deles. Meus irmãos, essa síndrome de gafanhoto, ela existe nos dias atuais. Há muitos crentes, há muitas pessoas que conhecem a palavra de Deus e não herdam a Canaã de Deus, não herdam o melhor de Deus na terra, porque estão doentes, estão infectados por esta síndrome chamada síndrome do gafanhoto. E acreditem, esta síndrome, ela é altamente contagiosa, pastor Paulo. Porque se ela pelo menos ficasse contigo, na pessoa infectada, era uma coisa. Mas a síndrome do gafanhoto, ela tem o poder de contaminar as pessoas que estão ao redor daquele infectado. Nós lemos aqui que quando aqueles 10 príncipes relatam que não tinham condições de herdar a terra, a palavra de Deus nos mostra que toda a comunidade se rebelou contra Moisés, contra Arão, contra Josué e contra Calebe, contra os 4, e quiseram ao ponto de querer voltar para o Egito. Agora vamos tentar assim, pensar como Deus. Imagine, Deus vendo toda aquela situação, todo o amor que Ele já tinha demonstrado por aquele povo, tirado o povo do Egito, sustentando diariamente através do alimento, de uma nuvem, de uma coluna de fogo aquele povo, preparando para entregar a terra prometida ao seu povo. E mais uma vez, o pecado da ingratidão, o pecado da murmuração, ele é apresentado, é manifestado por aquelas pessoas, e aquelas pessoas contaminam toda a população, todo o povo de Deus. Há hoje, meus irmãos, um batalhão, escutem isso aqui, há hoje um batalhão de pessoas derrotadas pela síndrome do gafanhoto. Gente hoje, nos dias de hoje, que se consideram um inseto, caminham pela vida cabisbaixas, vencidas, desanimadas, desencorajadas para a luta, não creem mais nas promessas de Deus, perderam totalmente a sua identidade em Cristo Jesus. São pessoas que só conseguem choramingar, entoando cântico triste, e não conseguem ver que, enquanto nós estivermos lutando com as nossas próprias forças, nós estaremos sujeitos a sucumbir a esta síndrome. Mas eu quero te dizer uma coisa, para você que me assiste aí pela internet: toda vez que nós depositamos a nossa confiança em Deus, nós somos imbatíveis e nós recebemos as promessas de Deus para nós. Toda vez que nós confiamos e depositamos a nossa força em nós mesmos, nós estamos suscetíveis a sucumbir, porque a palavra de Deus diz que a nossa carne é fraca, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O povo de Deus naquela época, meus queridos, eles não tinham motivo algum para questionar a promessa de Deus, porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Deus se falou um dia para eles: aquela terra vai ser de vocês, aquela terra emana leite e mel, lá haverá fartura, lá haverá abundância. Eles não precisariam nem tirar a contraprova, porque aquilo que Deus diz acontece. Quisera aquele povo
acreditar verdadeiramente, ainda com tantas provas reais, provas concretas, provas físicas, de que Deus estava do lado deles. Quisera aquele povo ter aproveitado todas as oportunidades, mas infelizmente, depois vocês lêem em casa o desfecho dessa história, e vocês vão ver que um homem ora, um homem intercede pelo seu povo. Moisés, ele dobra o seu joelho e ele fala para Deus: Deus, eu estou preocupado com a sua honra, com a sua dignidade, porque o Senhor lá atrás prometeu para Abraão, o Senhor lá atrás prometeu para Isaac, o Senhor lá atrás prometeu para Jacó, que a descendência dele herdaria esta terra. E se o Senhor acabar com o seu povo, o seu nome vai por água abaixo. Moisés teve a ousadia de fazer essa oração a Deus e pediu que o Senhor tivesse misericórdia do povo e perdoasse aqueles pecados. E sabe o que aconteceu? Lá no versículo 14, lá no capítulo 14, versículo 20, Deus responde à oração de Moisés dizendo: tornou-lhe o Senhor segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. O Senhor teve misericórdia ainda assim do seu povo. Todavia, meus irmãos, o povo foi perdoado, mas o pecado, ele traz consequências. E as consequências do pecado, elas chegaram. As consequências do pecado, o povo sofreu. E quais foram essas consequências? Tirando Josué e Calebe, que alcançaram o favor de Deus e as suas gerações entraram e possuíram a terra prometida, todos aqueles 10 espias, bem como todo o povo, olha só o que Deus fez, pastor Leandro. Eles ficaram 40 dias espionando a terra. O castigo de Deus foi o seguinte: 1 ano de peregrinação para cada dia de visita na terra. E nesses 40 anos que o povo ainda ficou sem entrar na terra prometida, todas aquelas pessoas com mais de 20 anos de idade morreram. E a palavra de Deus diz que enquanto todos não morreram, eu não vou permitir que a descendência de Josué e a descendência de Calebe entrem e assumam a terra prometida. Queridos, como nós podemos identificar nos dias atuais se alguém está contaminado, se alguém está infectado por essa síndrome de gafanhoto? Eu anotei aqui algumas características típicas de quem está doente com essa malignidade. O primeiro sintoma é o senso de fraqueza. Se você está com a sua Bíblia aberta aí, você vai ver lá em Números 13, versículo 31, você vai ver que lá está dito o seguinte: não poderemos subir. Os 10 príncipes, os 10 espiões disseram o seguinte: não poderemos subir. E você sabia que tem muita gente nos dias de hoje que não conseguem romper, não conseguem dar um passo adiante, porque estão tomados por esse sentimento de fraqueza, esse sentimento de não entender que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Meus irmãos, olha o que diz a palavra de Deus, lá em Romanos 8, 26, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu quero dizer para você então nessa noite, se você adentrou nessa casa de oração, com o seu sentimento, com a sua alma, com o seu espírito abalado, sentindo que precisa de um renovo da parte do Senhor, se sentindo fraco espiritualmente, eu quero te convidar, meu irmão, a você meditar nessa palavra e clamar pela ajuda do Espírito Santo, que Ele pode te ajudar, porque Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis junto ao nosso Pai.
Você não está sozinho nessa empreitada. Você tem um consolador, porque Jesus prometeu um consolador para nós até o dia que ele retornasse. Amém? Outra característica de uma pessoa que manifesta essa doença, essa síndrome do inseto, do gafanhoto: complexo de inferioridade. Lá no versículo 31 também, lá no determinado momento eles falam: porque é mais forte do que nós. Olha, ou nós aprendemos a acreditar verdadeiramente no que essa palavra diz, ou a gente está perdendo o nosso tempo e brincando de ser crente. A palavra de Deus diz, meus irmãos, que nós somos fortes, porque nós somos vencedores e nós carregamos dentro de nós o DNA de Deus. Aquela pessoa que realmente entende que é filho de Deus e que tem promessas para ela, ela não aceita derrota. O problema é que muitas vezes nós perdemos esta ideia. Outro sintoma, meu querido, de que a pessoa está contaminada pela síndrome do gafanhoto: essa pessoa, ela é uma anunciadora do caos, ela é uma anunciadora da desgraça. Isso está lá no versículo 32. E diante dos filhos de Israel, infamaram toda a terra. Então quer dizer, a pessoa ela não se contenta só em estar incrédula, mas ela precisa carregar outras pessoas junto. O principal é a demonstração de baixa estima. Acredite, nós não fomos feitos para andar com a nossa estima baixa. Nós somos feitos para ser reflexo da imagem de Deus, de Cristo aqui na terra. Nós somos criados, meus irmãos, para ser sal da terra e luz do mundo. E como nós seremos sal da terra, como nós podemos dar sabor àquilo que não tem sabor, como que nós podemos iluminar as trevas, iluminar corações escuros que precisam ser alcançados pela luz, pela graça maravilhosa de Jesus, sendo que a estima está baixa. E eu quero te dizer que a pessoa que se considera um inseto, como esses homens se consideraram, estavam com a sua estima extremamente lá no chão. Mas graças a Deus, houve 2 homens que apresentaram um segundo relatório. Graças a Deus, Caleb, ele pede a palavra junto com Josué. E eles falam: bom, vocês já falaram, agora é a nossa vez. Por mais que sejamos minoria, eu e meu companheiro, nós podemos conquistar a terra prometida sim. Porque essa terra quem prometeu foi Deus. E diferentemente do que vocês 10 estão falando, que nós não podemos entrar, nós dizemos que nós vamos entrar como se estivesse pisando num pedaço de pão. Isso que eles falaram. Meus irmãos, é com essa ousadia que eu quero declarar na sua vida um renovo da parte do Senhor. Que aquilo que você acha, que aquilo que você acredita, que seja uma parede, uma muralha intransponível, se você acreditar, se você entender que a sua identidade está firmada em Cristo Jesus, naquilo que Deus prometeu para você, aquilo que é intransponível passa a ser algo absolutamente possível aos olhos e ao poder da manifestação de Deus na sua vida. Eu quero trazer essa palavra de ânimo para você nessa noite, que a gente saia daqui com o nosso espírito fortalecido. Olha o que Deus diz que nós somos. Você pode repetir comigo isso aqui, ó. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Você aí na internet que está nos assistindo, participando deste culto, eu quero dizer para você que se o inimigo está tentando camuflar a sua identidade, rejeite isso na sua vida, meu irmão, porque você é aquilo que a Bíblia diz que você é. A Bíblia diz o seguinte, que Deus criou o homem à sua imagem, a imagem Deus o criou. Você, meu querido, foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Isso está lá em João capítulo 1, versículo 12. Você se tornou
pelo sacrifício que Jesus fez na cruz, um Filho de Deus, e não aceite nenhuma mentira que vá diferente disso, você simplesmente herdará tudo aquilo que o Pai separou e preparou para você um dia. Não aceite nada menos que isso na sua vida. 1 Coríntios, meus irmãos, de 12, versículo 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro deste corpo. Escuta essa aqui, essa palavra poderosa, para te injetar aí um ânimo nessa noite. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, poderia falar o nome de cada um aqui, começando aqui pelo Kelson, até lá no meu Manuel que está no último banco. Todos nós aqui, antes de nós nascermos, eu te separei, Kelson, eu te separei, irmão Manuel, e eu vos designei profeta entre as nações. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se faz novo. E finalmente, fica com essa palavra aqui: já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu vos tenho chamado de amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu vos tornei conhecidos de vocês. Meus irmãos, nós precisamos evitar a murmuração. Murmuração é tudo aquilo que sai da nossa boca com a intenção de diminuir o projeto de Deus para nossas vidas. Aquele povo diz expressamente, a palavra de Deus diz expressamente, Números 14, 2, que o povo murmurou contra Moisés. A murmuração é um primo da ingratidão, porque quem murmura não se contenta com aquilo que Deus lhe deu. E quem é ingrato, escute isso que eu vou te falar. O pecado da ingratidão, meus irmãos, é um pecado gravíssimo, porque ele atinge o próprio caráter de Deus. Por isso que Moisés ajoelhou, colocou a boca no pé e implorou pela misericórdia, porque Moisés sabia qual era a gravidade e a extensão do pecado da ingratidão. Nós não podemos ser ingratos com aquilo que o Senhor tem nos dado. E acreditem, talvez até alguns de nós aqui, talvez nós estamos retardando a chegada de bênçãos, porque estamos permitindo que em algumas áreas de nossas vidas, a ingratidão, a murmuração, a lamentação tem tido um lugar de relevância em nossos corações. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês que quando essa onda de incredulidade toma conta do povo de Deus, esse texto ele vem pela misericórdia do Senhor nos trazendo como devemos agir. Quando Josué e Caleb pedem a palavra, e eles conseguem anular tudo aquilo de ruim, tudo aquilo que colocava o povo para baixo, tudo aquilo que denegria as obras, as benfeitorias que o Senhor havia feito um dia, eles mudam aquele discurso, e aquilo ali, por inspiração de Deus, registrado na palavra, nos traz como nós devemos agir para sermos curados da síndrome de gafanhotos. E a primeira coisa, a primeira medida que a palavra de Deus nos diz que nós devemos promover é nos quebrantar diante de Deus. Não adianta estarmos tomados por essa baixa estima de achar que o Senhor não pode modificar a circunstância sem que haja um quebrantamento. Em outras palavras, isso significa que na hora da crise aguda, não adianta discutir, não adianta brigar, não adianta argumentar, não adianta debater, não adianta jogar uns contra os outros, não adianta esparramar conversa fiada, esparramar boatos. É preciso quebrantamento,
é preciso que nós nos humilhemos, é preciso que nós coloquemos Deus no seu devido lugar, humildade e boca no pó. E assim foi o exemplo que Josué e Caleb, Moisés e Arão fizeram. Uns ajoelharam, colocaram a boca no pó, e outros literalmente rasgaram as suas vestes como demonstração de humildade. E eu te pergunto essa noite, como que está o nosso nível de quebrantamento na presença do Senhor? Como está o nosso orgulho? Será que as nossas orações têm sido mais para nós mesmos, ou a nossa oração tem realmente colocado Deus no seu devido lugar? Nós cantamos aqui agora há pouco, né, irmã Ledimar? A oração do Pai Nosso, né? A oração do Pai Nosso é isso. A oração do Pai Nosso começa colocando Deus no seu devido lugar. E nós, na nossa posição humilde de servos, carentes e dependentes da graça de Deus. E eu vim aqui dizer para você nessa noite, com a autoridade que o Senhor me concede aqui, eu vim aqui para dizer para você, meu irmão, minha irmã, e para você que me assiste, que nos assiste neste culto, que você é um príncipe de Jesus. Eu vim dizer para você, mulher, que você é uma princesa de Jesus. Eu vim aqui dizer para você que você carrega dentro de ti o DNA de Deus, e você não pode você não precisa se conformar com as coisas que o mundo procura distorcer daquilo que você é. Você é um amado de Deus, e toda vez que nós dependemos e colocamos a nossa confiança no Senhor, os planos de Deus, eles acontecem em nossas vidas. Repita comigo aí, mesmo com essa máscara aí tampando a sua boca. Repita comigo: eu sou imbatível, desde que a minha confiança esteja no Senhor. Eu sou imbatível, desde que a minha confiança esteja no Senhor. Eu não aceito espírito de gafanhoto. Eu não aceito ser considerado um inseto. Eu rejeito em minha vida todo espírito aí que tenta me jogar para baixo. Toda ação do inimigo não tem poder, meus irmãos, sobre a sua vida, porque sobre a sua vida impera o DNA de Deus, e é assim que nós precisamos entender. E eu finalizo, meu tempo já está se encerrando. Eu finalizo dizendo para você que Caleb, ele diz assim: se o Senhor, lá no capítulo 14, versículo 8, ele diz assim: se o Senhor se agradar de nós, nós poderemos conquistar a terra prometida. Olha o segredo para nós alcançarmos a terra, o melhor dessa terra para nós. Nós precisamos fazer com que o Senhor se agrade de nós. Meus irmãos, sabe como Deus se agrada de nós? Quando Ele vê em nós uma verdadeira fé, um espírito quebrantado e pessoas que o busquem para adorá-lo em espírito e em verdade. Quando o Senhor vê sinceridade nos nossos corações, o Senhor se agrada de nós. E por causa disto, de Deus ter se agradado dessa postura de Josué e Caleb, Deus não foi injusto e Deus não ficou devendo o galardão para eles. Eles receberam o galardão, porque a sua geração herdou o melhor da terra. Josué não recebeu, mas a geração de Josué, segundo a palavra de Deus, recebeu. Querido, isso que é fé. Ainda que você ore por anos e anos por alguma causa, acredite que isso não tem sido em vão, desde que a sua oração chegue aos ouvidos do Senhor. Ainda que você não receba, mas o Senhor há de um dia visitar a sua geração e cumprir com a sua palavra. Eu quero convidar você a ficar de pé, nós já estamos encerrando. Dizer para você que a intenção aqui hoje foi te dar um ânimo
segundo a palavra do Senhor, para que a gente saia daqui com a nossa identidade em Jesus reforçada, acreditando que se nós agradarmos o Senhor, nós somos imbatíveis e o melhor ainda chegará na terra, porque na verdade o melhor de Deus nós já recebemos, que foi Jesus. Mas coisas aqui na terra, no período que o Senhor separou para nós de vida, muita coisa boa Deus tem para nos dar, se nós agradarmos o Senhor e não aceitarmos, meus irmãos, esse espírito de gafanhoto, essa síndrome de gafanhoto. Você pode repetir comigo para a gente encerrar? Eu rejeito, num ato de fé, meus irmãos, num ato de fé, eu rejeito toda síndrome de gafanhoto em minha vida. Eu declaro que eu sou filho de Deus e como tal, eu hei de herdar o melhor do Senhor. Eu e minha família somos benditos no Senhor. O nosso lugar é de alcançar lugares altos, não sermos insetos. Eu declaro que sobre a minha família, posições mais elevadas serão conquistadas, porque hoje eu confirmo que a minha identidade vem do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.